Olá a todos, obrigado por me receber aqui. Nós falamos sobre inovações em lúpulo, como nós podemos aumentar essa eficiência na cervejaria usando extratos de lúpulo. Nós vamos passar sobre os tipos diferentes de produtos de lúpulo aqui que você pode usar hoje em dia. Alguns começaram saindo produto alguns anos atrás só, mas para fazer essa cervejaria ser mais eficiente. Por que a gente precisa de inovação em lúpulo agora? O que nós sabemos é que o clima está mudando e, claro, que afeta os lúpulos, afeta a composição de óleos, de tióis, tempo de colheita no mundo. E nós também temos custos cada vez maiores de lúpulo, então nós tentamos tendência a usar menos. E os custos de energia estão ficando mais caros também, então a gente está usando menos energia e os custos logísticos também estão ficando maior. A sustentabilidade, nós temos também como essa pressão de sustentabilidade para reduzir desperdício, reduzir também desperdício de água, de cerveja, e também reduzir o custo de energia para fazer essa cerveja. E nós também temos os consumidores demandando aromas mais consistentes e previsíveis. Os consumidores não estão aceitando uma batelada que tem muito aroma e depois não tem menos aroma, porque o lúpulo mudou o clima, ou mudou o lúpulo, ou mudou a composição de alguma forma. Então a inovação em lúpulo endereça todas essas perguntas, todos esses aspectos, inclusive a produção, a consistência, a confiabilidade, tudo ao mesmo tempo. Vamos definir eficiência maior. Geralmente tem uma resistência dos cervejeiros quando falam de eficiência, porque é uma coisa assim que geralmente o cervejeiro pensa, isso significa menos qualidade. E não é o que a gente está falando hoje. Nós estamos falando sobre vamos dizer, maior mosto e cerveja por batelada, e nós estamos falando de impacto de aroma maior por quilograma de lúpulo, para usar mais eficientemente. Nós estamos falando de reduzir riscos de processos, reduzir contato com oxigênio, reduzir a formação de hop creep na cerveja e aumentar também a estabilidade da espuma. Nós também queremos ter uma consistência maior de batelada a batelada. Então, nós usamos produtos que vai permitir alinhar todas essas bateladas. A eficiência não significa que vai ser uma cerveja mais barata. Eficiência aqui significa que nós vamos ter uma cerveja mais previsível. Quais são os custos escondidos da lupulagem tradicional? A lupulagem tradicional introduz a perda de cerveja através de absorção de lúpulo na cerveja, especialmente com o dry hopping. Nós usamos uma quantidade maior de lúpulos, é claro. Nós temos perdas também no trub, no whirlpool, maior separação e precisa filtrar mais, fica entupindo os filtros, você tem que trocar os filtros quando você está filtrando uma batelada. E também aumenta a exposição ao oxigênio, para adicionar muitos materiais sólidos na cerveja. Esse custo cresce exponencialmente. Quando você adiciona mais lúpulo, mais custa. Para ter cervejas mais lupuladas, você vai ter um risco muito maior desses problemas acontecerem. Então, a escada da inovação do lúpulo que a gente vai falar começa, ou seja, a tecnologia moderna de lupulagem cai em 3 camadas. Nós temos os lúpulos fracionados sólidos, ou o T45, o CRIO, nós temos os extratos de lúpulo, tanto pode ser na parte quente ou na parte fria da produção, e nós temos ajudas de processo que ajudam a controlar a espuma e a turbidez também. E os cervejeiros conseguem adaptar isso, incrementar. Você não precisa mexer em tudo ao mesmo tempo, você pode começar por vezes. Vamos falar sobre a estrutura da palestra. Nós vamos falar primeiro sobre lúpulos sólidos fracionados, depois nós vamos falar sobre produtos na parte quente, na parte fria, o que significa lupulagem híbrida, o que significa, e nós vamos falar sobre auxílios de processo e depois resumir. O que é fracionação dos lúpulos?
Nós começamos com produtos fracionados, significa que nós concentramos a lupulina nos lúpulos, as resinas e os óleos, enquanto reduz a quantidade de lúpulo que está usando as matérias verdes, os materiais vegetais. E com resultado você tem uma concentração de óleos maiores nos lúpulos, você tem menos essa característica vegetal e você reduz a extração de polifenóis e principalmente o risco de trazer oxigênio para dentro dessa lupular. Então, eles ainda são sólidos. Nós estamos ainda falando nós precisamos ainda separar eles, mas vai ser muito mais fácil de separar eles depois de usar esse tipo de produto. O primeiro é o T45, os pellets, na pellets de T45, se você conhece, os regulados são T90. Esse aqui, o T45, eles têm, em vez de 90%, eles têm bem menos, cerca de metade do material verde no lúpulo. Isso são mecanicamente enriquecidos em lupulina, e comparado com o T90, eles têm mais alfa-ácidos, têm mais óleos essenciais e muito menos matéria vegetal. Para usar um guia para dosagem desse tipo de lúpulo, o manufaturador geralmente fala que a massa pode ser reduzida por até 50%, comparado ao T90, claro, né, como um ponto inicial. Mas sempre a gente precisa de testar o sensorial. Não presume só que você vai cortar 50% e você vai ter o mesmo resultado. Talvez não. Você tem que fazer uma análise sensorial, teste sensorial, para você introduzir, saber se você introduziu novos óleos ou aromas que você não quer numa quantidade maior, mas você vai querer talvez numa quantidade menor, para manter a sensação de boca, a estabilidade de espuma. Então, para um teste prático, você começa tentar adicionar primeiro 50%, né, na plagem tardia e comparar com o T90, né, para ter um controle. O próximo tipo de produto é o que é chamado de crio, ou frações ricas em lupulina. Os criohops eles isolam a lupulina em temperaturas muito baixas. Os benefícios são, você tem um maior aroma por quilograma de lúpulo. Nós temos matéria vegetal reduzida, a mesma coisa que o T45, só que com mais aroma mais potente. E nós vamos ter uma absorção comparada ao T90. Onde os sólidos fracionados funcionam melhor? O melhor lugar que eles brilham mesmo é quando você vai ter cargas grandes de lúpulo na cerveja. Você tem muito no dry hopping, você usa o dry hopping é limitado pelo harsh, né, que você pode o amargor não prazeroso que você consegue sentir, e você acaba perdendo também um pouco mais no fermentador, menos cerveja vendida ao consumidor. Então, o que nós precisamos medir quando usa esse tipo de lúpulo é quanto da cerveja é envasada e vendida ao consumidor contra os lúpulos tradicionais. A quantidade de centrifugação e de filtração também da cervejaria. Você deve saber separar muito mais facilmente do que os T90. E depois, claro, o rebalanço da cerveja. A limitação desses lúpulos sólidos é que até fracionado, ele ainda absorve cerveja, ele ainda precisa de separação, e eles dão uma carga de processo que você quer minimizar o máximo possível. Ao abordar isso, quase zero sólidos de lúpulo na cerveja, nós estamos indo para os extratos, né, para não ter a parte. Então, no primeiro, eu vou falar que nós temos os extratos líquidos para a parte quente. Basicamente, eles são, o que eles são? Eles são lúpulos que eles são tratados com CO2 ou com álcool para extrair toda a lupulina e os óleos essenciais que você quer dos lúpulos, mas nós removemos a matéria verde dos lúpulos para a gente ter mais. Nós vamos ter muito mais os benefícios sem ter a matéria verde. Na parte quente da produção,
para usar os lúpulos, os extratos de lúpulo, são para reduzir sólidos quentes, aumentar o aroma e aumentar a produção dentro do seu tanque de fermentação. O primeiro tipo de produto é o Yakima Chief Dynaboost. É um produto da Yakima Chief que tem um líquido enriquecido em óleos de lúpulo e você pode usar no começo da fervura ou no Whirlpool. Ou você pode usar no começo para ter mais amargor, no final para ter mais aroma. O guia geralmente fala que a dose geralmente é 0,2, 0,5 gramas por litro da cerveja. E substitui de 1 para 10, numa razão de 1 para 10, o T90. Então você pode usar bem menos extrato e vai reduzir muito dos processos dessa processagem desse lúpulo na cervejaria. As melhores práticas aqui é para deixar ele meio morno, né? Deixar uma temperatura mais quente, chacoalhar ele bastante em água quente para homogeneizar ele. Homogeneizar ele dentro da água. Se você não fizer isso, ele vai grudar, não vai ser diluído, não vai ser incorporado na cerveja como você gostaria. E você tem que dosar direto no Whirlpool ou no fermentador. Mas o trabalho aqui é reduzir o trube enquanto preservar o aroma desses lúpulos aí. O próximo produto é um produto da Hopsteiner chamado Salvo. E como já dissemos anteriormente, o Dynaboost também tem isso, os outros produtos como esse têm. Você tem que ter muita precisão na cervejaria para misturar, homogeneizar bem com água quente antes de adicionar. Mas com o Hopsteiner Salvo, você tem um meio termo. Você consegue um extrato de CO2 fracionado que tem alfa-ácidos que são selecionadamente escolhidos para reduzir esses alfa-ácidos e ter mais só o aroma mesmo desse tipo de lúpulo. De extrato de lúpulo, desculpa. Para o kettle final ou para a adição de Whirlpool também. Contribui muito mais para o aroma com menos amargor. Você vai ter menos também, ele aumenta um pouco, mas vai reduzir o amargor, mantendo, você não tem tanto alfa-ácido, você vai ter um amargor mais controlado. E não tem matéria vegetativa nenhuma. Como usar o Salvo? De 10 a 15 gramas por hectolitro. É muito mais eficiente do que o Dynaboost. E com o manejo, você pode dosar na água quente só, você não precisa ficar homogeneizando ele antes, que nem o Dynaboost. Você pode adicionar ele na parte quente direto no sistema de tubulação. É muito mais eficiente do que usar o Dynaboost. E daí, o terceiro produto que é disponível é o da Bartas, conhecido como Incognito. Também é um meio termo entre o primeiro tinha alfa-ácido, o segundo não tinha, e esse é o meio termo. Ele tem alguns alfa-ácidos, mas muito mais aroma. Então, é bem usado como produto de Whirlpool, mas o propósito é substituir largas cargas de pellet de lúpulo no Whirlpool, e reduzindo o trub, reduzindo o volume de trub, e aumentar a eficiência do moço para o fermentador. O critério de selecionar é o seguinte: o que eu quero o aroma, né? Qual a intensidade de aroma que eu quero? Eu vou ter disponível em várias variedades. Isso aqui é específico para variedade. Então aqui, por exemplo, você tem 6 ou 7 variedades desse Incognito. E você pode escolher a variedade varietal de lúpulo que você quer escolher nesse tipo de produto. E a dose é sempre, o equipamento de dosagem é simples. Só coloca dentro do Whirlpool e se incorpora automaticamente. Você não precisa também homogeneizar previamente. O mecanismo é bem consistente. Você tem menos sólidos, você tem mais produção. Para resumir a parte dos líquidos da parte quente, reduz a massa de lúpulo,
reduz o trube e aumenta a produção de mosto para o fermentador. E também melhora a consistência, porque você tem um produto sempre consistência, testado em laboratório com a mesma quantidade de óleos de lúpulos essenciais. E depois de falar dos produtos da parte quente, vamos agora para a parte fria. São produtos líquidos que usam na parte fria. Também conhecido como lupulagem híbrida, né? Vamos falar sobre isso. Por que o dry hopping é onde você tem maior perda na sua cerveja? É devido a lúpulo, claro, né? Você geralmente requer grandes adições ao fermentador. Nós temos que ter muita absorção de cerveja e perda de absorção de cerveja. Também pega muito oxigênio, porque geralmente você usa por uma abertura e a matéria sólida pega oxigênio quando entra na cerveja. Então você tem oxigênio que pode dar oxidação na cerveja. E também dá o hop creep, né? Você sabe o sentimento quando você bebe uma cerveja dessa, uma cerveja muito lupulada, que tem uma sensação de calor até na garganta. Geralmente é causado por largas adições de lupulagem no dry hopping. E leva tempo quando você adiciona pellets para o fermentador. Leva um longo tempo, geralmente uma semana, para extrair todo o aroma dos pellets que você usa. Nós queremos reduzir tudo isso, todos esses problemas no processo mais verde. O primeiro produto que a gente vai falar, também de novo da Yakima Chief. A maioria das manufaturas dele tem produtos para a parte quente e para a parte fria. A Yakima Chief tem... para a parte fria é conhecido como Hyper Boost. O Hyper Boost é bem concentrado em óleos e ele para a parte fria, um extrato para a parte fria da lupulagem. Você deve usar até 40% do total de óleos que você está procurando e vai substituir 25% a 50% do dry hop, não todo ele. Por que isso? Porque esse tipo de produto, a parte fria, eles adicionam aroma e o sabor do lúpulo, mas eles não adicionam os polifenóis, a estabilidade de espuma ou até a sensação de boca que o lúpulo dá. Então a maioria de quase das pessoas recomendam usando usar parcialmente, não para substituir todos os lúpulos. É claro que o equivalente olha como a eficiência a gente tem aqui, né? 125%, não, desculpa, 125 para 1, comparado com o T90, com os lúpulos T90. Então, bem mais baixo da carga de lúpulo para a cerveja, ou seja, a eficiência vai para cima, porque você tem menos material. O próximo é o Abstrax Quantum, também conhecido como Bright. Ele é um sistema de aroma de precisão para a parte fria. E o guia que eles falaram é para fazer testes, né, de bancada a 0,25 mililitros por litro de cerveja. E o equivalente é meia onça para uma libra de T90. Nós reduzimos a quantidade de cargas de lúpulo muito, substancialmente. E também o custo e tudo mais. E você pode usar para substituir até 70% da parte fria do dry hopping. Então é mais do que Dynaboost, né? Muito mais forte que o Hyper Boost, desculpa. Agora vamos para o que é conhecido como Freestyle Sub-Zero Hop Kiff. Esse é um meio termo. Isso tem um pouco... É lupulina concentrado, mas tem partes verdes ainda. Você pode usar para substituir quase toda a lupulagem. Não só uma parte, que nem anteriormente. No dry hop. A dose é 275 mililitros, é o equivalente a 5 quilos de lúpulo T90. Então é bem concentrado.
Você não precisa de muito, e investir nesses extratos vai diminuir o custo de lúpulos que você usa na cerveja e, portanto, vai aumentar a eficiência e a lucrabilidade da sua cervejaria também. A referência de dose típica é 0,2 mililitros por litro de cerveja. Então é uma quantidade bem pequena, bem concentrada. Você pode usar para substituir toda a lupulagem no verde, né, do dry hop. E ele ainda vai ter não vai ter o problema de absorver cerveja e ter que filtrar. E também nós temos o Clayton Amplifier. Esse é o mais concentrado da parte fria que você pode ver, o extrato líquido mais concentrado que você pode usar. Ele é solúvel em água, é um óleo de lúpulo para dry hop. É muito fácil de adicionar. Você não precisa homogeneizar nada antes. Você só coloca. É muito solúvel, né, na água. E o guia do manufaturador é usar de 3 a 5, para Pale Ales de 10 a 15, da IPAs de 15 a 20 mililitros. Então, 100 mililitros equivale a 5 quilos de T90. Você precisa de bem pouca quantidade desse extrato para usar. E ele é muito lucrativo para usar. Por último, nós temos a Bartaz Spectrum, que tem uma posição meio neutra. É um líquido derivado de lúpulo para a parte fria, para o dry hopping, sem sólidos, mas tem alguma coisa das propriedades do sólido que você pode usar para usar todos a sua lupulagem no dry hopping. O guia diz aqui, eles recomendam fazer uma substituição parcial, mas você pode usar até 100%. Eles também recomendam por alguns pellets para manter a sensação de boca. Eu, honestamente, já fiz cervejas com 100% dos extratos. Talvez perde um pouco dessa sensação de boca que a gente tem, que é familiar para a cerveja, para nós. Na minha opinião, usando a abordagem híbrida, dá os melhores resultados. O que é essa lupulagem híbrida? Nós usamos os extratos mais os lúpulos verdes mesmo. Muitos produtores recomendam a substituição parcial, não uma substituição total. Todos os manufaturas falam isso, né? É melhor um uso parcial. Eles são eficientes, eles têm aromas que sobrevivem, mas os pellets dão consistência, dão a complexidade, a sensação de boca, a turbidez na contribuição, na turbidez que a gente procura em algumas cervejas. E isso é o que os guias das manufaturas falam sempre, não a minha opinião. Então, vamos falar como é que a gente faz isso aí, como que a gente põe isso em prática. Lupulagem híbrida, né? Tem um guia publicado, você pode ver. O Hyperboost diz para substituir de 25% a 50% do impacto no dry hop. O Spectrum até 80%, mas manter ainda 20% dos pellets. E com salvo, você faz uma substituição parcial no Whirlpool. Você pode fazer uma substituição total com o salvo, mas ainda recomendamos uma substituição parcial. Ok. O que essa lupulagem híbrida melhora? Reduz a perda de cerveja, preserva o caráter familiar de lúpulo que a gente está acostumado e melhora a consistência, porque você consegue dosar a quantidade de aroma que você quer na cerveja. E também permite você uma adoção gradual desse líquido ou desse extrato. Você não tem que mudar todo de uma vez só, você tem que pode fazer aos poucos. Você pode começar com 20%, 20% extrato, 80%, e aí você pode mudar para mais extrato e menos material verde. Você vai entendendo o impacto na sua cerveja melhor. Você vai chegar ao consumidor mais acostumado a esse tipo de sabor, que tem menos sabores verdes na cerveja. Vamos dizer assim. Algumas pessoas gostam de reconhecer, mas se você substituir 80% no começo, o consumidor vai falar: oh meu Deus, cadê a queimação de lúpulo? Eu não senti o calor de lúpulo. Mas se você vai fazendo aos poucos, com o tempo, ele vai se acostumando cada vez
menos, até eles não notarem antes de você publicar que você está fazendo isso. As melhores práticas são não trocar tudo de uma vez só e não mudar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você está mudando muitas coisas, quando você está fazendo a sua cerveja, não é científico, é mais uma jogatina, um tiro no escuro. Você tem que ver o que você quer mudar mesmo. Mantenha a levedura mesma, o oxigênio dissolvido mesmo, os tempos de processo os mesmos, a agenda de lupulagem, as temperaturas, mantenha tudo mesmo. Substitui só a quantidade de lúpulos verdes versus o líquido ou extrato. E o que nós queremos medir é a produção, o tempo de tanque e o sensorial, né, o balanço sensorial da mudança que nós fizemos. Nós queremos rastrear quanto o mosto vai chegar no fermentador. Nós queremos saber a base, né? Quanto a gente consegue a produção numa batelada, antes de usar o extrato e depois, quantas garrafas a gente conseguiu antes e depois. O balanço sensorial dessa cerveja também é muito importante rastrear, porque você tem diferentes propriedades se você usar os extratos líquidos. Então é importante entender e rastrear isso. E a performance de separação, né? Reduzir filtragem, centrífugas e seja lá o que você use para separar os lúpulos da cerveja. Na parte fria, a lógica de decisão é escolher produtos que têm sua necessidade de intensidade de aromas. Quanto vai te dar de aroma o extrato líquido comparado com os lúpulos verdes dele? A disponibilidade de varietais. Cada companhia tem alguns lúpulos ali, algumas cepas, algumas variedades de lúpulo que eles usam quando eles manufaturam esses extratos. Às vezes você não vai ter aquele lúpulo que você precisa para sua cerveja, então talvez é uma consideração você tem que levar em consideração quando você está planejando essa receita, essa cerveja, com o extrato de lúpulo. E também a contribuição desejada dos pellets também. A gente falou, né, tem polifenóis, contribui para a sensação de boca. Nós queremos levar em consideração quantas propriedades você quer manter e quanto você quer aumentar o aroma ou diminuir o uso de pellets usando esses extratos líquidos. Agora vamos ir para os auxílios do processo, que também são feitos, eles não são glamourosos, não dão muito aroma, mas ajuda a gente a fazer a cerveja mais eficientemente. Por que importa? Até uma lupulagem bem otimizada pode perder eficiência através de perda de espuma. Eles geralmente espumam bastante. Você tem vídeos na internet de cervejarias sendo lavadas por dry hopping, adição de dry hopping. A instabilidade de turbidez, geralmente a gente não queria turbidez, agora para muitos tipos de cerveja é uma escolha ter turbidez. Nós temos que levar isso em consideração. E claro, a ineficiência da filtração na cerveja. O primeiro produto que a gente fala é o LipoHop K, que ele anti-espuma para diminuir a espuma na parte do kettle já. Quando você quer chegar na parte quente, as proteínas estão no topo e as proteínas estão começando a desnaturalizar e coagular, e nós temos muita espuma na fervura. Então nós estamos usando esse produto, o LipoHop K, para reduzir essa espuma e manter muito da cerveja dentro, não saindo do tanque. A dose é de 2 a 5 gramas por hectolitro e você adiciona direto na fervura. Um óleo bem grosso. Você adiciona algumas gotas e ele toma conta de muito da espuma, muita parte da espuma. A parte boa é não vai alterar a nossa espuma da cerveja, porque é feito de lúpulos, naturalmente pertence à cerveja, e você vai ter muito menos
Você vai ter a mesma estrutura de espuma. Depois de adicionar o anti-espuma, você também tem o Hop Aid Anti-Foam, que aqui já é direto para o fermentador e reduz a espumagem durante a fermentação. Os componentes ativos são metabolizados pela levedura também, então você não vai ter nenhum problema com estabilidade de espuma depois da fermentação. É bem útil para cervejas de mais nível alcoólico, porque são notoriamente maior gravidade, eles fazem mais espuma, maior corpo. Você adiciona poucas gotas disso no fermentador, você não vai ter problema com isso. E quando você adiciona lupulagem a seco também, você põe algumas gotas e vai tomar conta, vai reduzir essa espumagem e você vai ter não ter risco de sobrefluxar essa cerveja, sair do seu tanque. De uma certa forma, o guia do publicador aqui também é de 5 a 50 gramas por hectolitro e geralmente você começa com cerca de 20. Você adiciona na hora de encher o tanque, porque você dá tempo para a levedura processar. Isso aqui também é bem interessante. É um produto bem interessante, conhecido como Hop Haze. É um haze derivado de lúpulo para controlar a estabilidade de turbidez. E você pode ver, né, as NEIPAs têm muita adição de lúpulo para ter aquela turbidez, mas usando esse Hop Haze, você pode usar cientificamente, criando turbidez na cerveja, porque é um processo científico, não é só adicionar muito lúpulo. Então, reduz também a perda de cerveja, porque você também não adiciona tanto lúpulo assim. Você já está adicionando. É magnífico como funciona. Você pode ter uma cerveja limpa no copo, você põe poucas gotas, você vê, ela fica turbina na hora. De repente. É interessante de ver, é um produto muito... Eu realmente recomendo para estabilizar e ter a mesma consistência de turbidez na sua NEIPAs ou até nas cervejas de trigo alemãs. Se você não chegou naquele haze específico, se você não chegou naquele nível que você quer, você pode usar isso para criar consistência em bateladas. Por que essas ferramentas dão retorno no investimento? Quais são o retorno no investimento dessas ferramentas? Elas reduzem a perda de cerveja, primeiro, da absorção do lúpulo da cerveja, também reduz o tempo de não uso do tanque, né? Quando você coloca muito dry hop num tanque, leva 2 dias até uma semana, e adicionando esse extrato, você adiciona e está lá, o aroma está lá, você não precisa de tempo para extrair o aroma dos pellets. Também reduz problemas de segurança. Como eu já falei, ganching no fermentador, sobrefluxo de fervura, pode ser bem perigoso. Então, aumenta a segurança, claro. E eles acabam reduzindo a variabilidade da cerveja. Então, produz uma cerveja mais consistente. Cervejas mais consistentes. Você vai para o seu laboratório e vai medir e falar, se essa batalhada está consistente com o anterior, ou, o anterior tinha mais haze, ou mais turbidez, menos turbidez, mais aroma, menos aroma. Você pode controlar. E eles melhoram também. O quê? Já que você inclui fluxo, já que você tem menos tempo da cerveja nos tanques, você aumenta a capacidade e diminui a utilização de tanque. E você pode entrar em parâmetros diferentes da cerveja que você precisa. E para resumir, o livro de lupulagem moderna, o guia seria concentrar os sólidos, reduzir a perda no Whirlpool, quanto mais você conseguir, reduzir perdas por dry hopping para tornar mais eficiente e aplicar uma lupulagem híbrida para fazer a sua separação mais eficiente, para ter mais cerveja envasada no final e proteger as suas produções para as mesmas coisas. O que a gente pode tirar de nota aqui? A cerveja do futuro é híbrida. Nós vamos usar tanto a matéria verde quanto os extratos, porque todas as razões que eu te falei. Então, precisão mais tradição e é igual a resiliência. Para o mundo, o mercado sempre que está mudando, o clima está mudando e as crises de energia que nós estamos passando por esse mundo,
Então, provavelmente isso isso é onde o mundo da cervejaria está indo. Esse é o caminho que eles estão seguindo. É isso aí. Obrigado a todos por me escutar. Obrigado pela FEA por organizar. Conferência, competição. Alguma pergunta? Nenhuma? Ok. Peraí. Um ali. Boa, obrigado. Então, você fez o seu ponto, que usando extrato você adiciona uma cerveja mais previsível, mas você reduz a diversidade, talvez. Talvez algumas nuances. Que é meio lógico. Como você pensa que você consegue minimizar isso? Significando, é claro, usando outros lúpulos. Como você balança o uso dos extratos e a personalidade dessa cerveja? Então, como eu disse, isso é verdade. Você perde características do lúpulo, claro, se você usa só os extratos líquidos. Mas como eu falei, o jeito recomendável de ir é usar essa lupulagem híbrida. Então, sempre manter uma porção dos lúpulos verdes e você substitui algo, até 80%, vamos dizer assim, em alguns casos, com extratos líquidos. Você pode preservar a sensação de boca, os polifenóis e todas as coisas que você tem de lúpulos verdes, usando essa lupulagem parcial, e você usando esses extratos líquidos para ter maiores aromas que você quer numa cerveja, mas mais interessado, geralmente, a gente está no aroma, né, devido ao dry hop. Então, mais do que as outras coisas. Então, se você usar o extrato para a maioria do aroma e uma parte verde para outras coisas, como você tem os benefícios de ambos os mundos. Mais perguntas? Não? Obrigado. Nesse caso, obrigado a todos. Foi uma honra. Muito obrigado.